Boa tarde, bem-vindo ao Parlamento. O país entrou num novo ciclo político, um ciclo que começa sob o signo da imprevisibilidade. O Primeiro-Ministro espera que a oposição, que viabilizou o programa de governo, não seja a partir de agora um bloqueio à execução das medidas. É o ponto de partida para o debate com os deputados Alexandre Poço, do PSD, Isabel Moreira, do PS, Eduardo Teixeira, do Chega, e José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Eduardo Teixeira, o Chega sente-se de alguma forma obrigado a dar condições políticas para o Governo conseguir aprovar as medidas que fazem parte do programa de Governo? Antes de mais, boa tarde, queria cumprimentá-la, cumprimentar também os meus colegas. O Chega hoje teve a atitude mais responsável que poderia ter e votando contra esta rejeição, como foi dito, não estava em causa aprovar o programa de governo não tem que ser aprovado, mas perante duas moções de rejeição que são propostas no global por 3% dos deputados do Parlamento, um com 5 deputados e outro com 4 deputados, o Chega não poderia votar favoravelmente a essa proposta, nem contudo até se abster. Até porque, e dessa forma, de alguma maneira, cauciona o programa do Governo? Como disse Luís Montenegro. Não é caucionar. Se ouviram o que foi debatido estes dias, nós pusemos bastantes metas, nomeadamente a questão do orçamento retificativo. Não é possível este Governo que inicia funções o fazer com um orçamento de Estado que é um orçamento que, desde logo, o próprio Partido Social Democrata rejeitou, os partidos de esquerda também o fizeram e o Chega também rejeitou. E, portanto, este Orçamento de Estado, no lado de quem ganhou as eleições, do lado do PPD-PSD, não é um orçamento representativo do seu programa eleitoral e, portanto, tem que ser, não é só reajustado, mas tem que ser vertido lá as medidas que foram discutidas com os portugueses. E é essa a missão. Há questões ali que são importantes, não só do lado do Governo, porque defendeu questões contrárias ao que está agora e que vai agora ter que defender em termos de Orçamento de Estado, se não fizer um retificativo durante o ano de 2024, mas também, do nosso lado, há medidas que ainda hoje foram faladas, a questão das fronteiras, a questão da existência, novamente, do CEF ou de outra polícia, a questão da ideologia do género, a existência de uma auditoria profunda a estes 18 anos de governação socialista. Mas isso deixou o Chega com abertura para aprovar também as medidas do Governo? Não, uma questão é clara. O Chega não podia viabilizar uma moção de rejeição, não é de aprovação. Não podia viabilizar essa rejeição porque não estava aqui em causa a viabilidade do Governo e de quem ganhou as eleições e teve mais um voto, neste caso mais 50 mil votos. O que estava aqui em causa... Se fosse aprovado, claro que estava. Mas não há uma aprovação. Se a moção de rejeição fosse aprovada, o Governo estava... O Governo não entrava em funções. É verdade, mas não é aprovado. Então era isso. É não rejeitar. Chega foi dar a mão ao Governo... Foi o que aconteceu, aliás, com o curto Governo de Passos Coelho em 2015. No momento em que o Chega ou o Partido Socialista não apresentam uma moção de rejeição, nós estamos a falar de apenas 3% de deputados que ousaram propor uma proposta de rejeição e essa proposta de rejeição não tinha que ser contemplada. Mas e se fosse o PS iam votar a favor? Se não fossem os partidos que apresentaram? Não, se fosse o PS a apresentar uma moção de rejeição, o que está aqui em causa é a existência e a necessidade de ter um orçamento retificativo para o resto do ano. Não foi isso que se votou hoje. Foi bem claro. Fomos bem claros. Até porque o Governo ainda não disse se ia avançar ou não com esse retificativo. Agora, hoje foi votado se fosse, e por isso é que, desde logo se viu, até o Partido Socialista, deixar entender que se deveria apresentar uma moção de confiança. O partido de governo que deveria apresentar uma Isso proposta... é a resposta a quem acha que não aprovar uma moção de rejeição significa aprovar um programa de governo. Exatamente o que o Partido Socialista não fez, como é lógico. Significa que o PS estava disponível hoje para roubar o governo. Para chamar o governo. E essa questão da responsabilidade nós tivemos... Não, que o Dr. Luís Montenegro precisasse os conceitos e claramente o Dr. Luís Montenegro percebeu que conceito é que estava em causa e não a apresentou. Mas, Isabel Moreira, com clareza, foi dito pelo Dr. André Ventura que o que está aqui em causa para os 8 meses que faltam para terminar o ano é a existência de um orçamento retificativo. Não se pode governar Portugal
com um orçamento e, portanto, que não é um quis dar essa oportunidade de quem ganhou as governo. eleições e não é o orçamento que ele próprio votou contra e que deu indicação José à sua bancada para votar contra. O Bloco de Esquerda. Eduardo Teixeira, que expectativa é que tem o Chega para as negociações que agora vão começar precisamente com os professores e com as forças de segurança? Este debate é interessante, porque é um debate não quero plagiar o que o Bloco de Esquerda hoje disse, mas são as sombras e as retóricas. Eu acrescentava as retóricas. É de verdade que nós vimos um governo de maioria absoluta e que o PS podia ter feito em determinadas matérias, nomeadamente aquela que hoje foi falada das escutas. Bastante. Aliás, em 2022 ficou lá aprovado no Parlamento um documento que, por exemplo, numa das escutas, que eu sou oriundo, em Viana do Castelo, era simples, era só eliminar um pórtico. Todos estavam de acordo, todos os deputados, todos os partidos da região, todos os eleitos daquele distrito, votaram todos a favor, independentemente dos partidos políticos. Mas depois o Partido Socialista absteve-se na generalidade. E depois não foi feito nada. Passaram 2 anos, nada feito, com a maioria absoluta, e agora vem esqueceu-se de pôr nas medidas de discriminação o desconto nas escutas, que também foi uma medida praticada pelo Governo de maioria absoluta, e agora vem a Mas questão... não aceita o argumento que a liderança política do PS Não, eu aceito porque nós concordamos. Era o mesmo ministro. Nós concordamos, e era o mesmo ministro era o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e por isso é que eu digo que o debate e a retórica é importante, porque era o mesmíssimo distrito, ministro, e aliás com secretária de Estado e depois ministra do mesmo distrito. E é um pequeno exemplo. E é claro que estas negociações que não estão ajustadas ao Orçamento de Estado, e por isso é que nós pusemos esta barreira hoje, a seguir a esta questão de não rejeitar o programa do Governo, porque e eu próprio, na minha intervenção ontem no Parlamento, falei da necessidade de um quadro macroeconómico. Como dizia a Isabela muito bem, é necessário até para as opções... Luís Montenegro reafirmou as previsões que constavam do programa eleitoral. Mas essas questões, quando se introduz 60 novas medidas e quando não se sabe em que ano é que elas vão ser implementadas, porque ao longo de uma legislatura... fará toda a diferença. Fará toda a diferença. Portanto, não é possível nós, com seriedade, estamos aqui Eduardo, a discutir um tema... em que tivesse lá por ano, a medida por ano? Não é por ano, mas estava o quadro macroeconómico de quanto é que é. O quadro macroeconómico passou a ter hoje um grande apoiante, que é o Partido Socialista, com as medidas que apresentou, é porque defende aquele macroeconómico. Não, nós temos um quadro macroeconómico. Se há coisa, só para terminar, vamos deixar o deputado Eduardo Teixeira terminar. Chega foi por, em algumas medidas, não estarem lá alguns valores, mas as contas foram feitas e foram ditas. E, portanto, hoje chegamos à votação e votamos há minutos de um documento que é um plano de intenções. Só e apenas um plano de intenções e não apenas saber se a realidade, quer lá da receita dos impostos, normalmente evolui, os programas quer de lá da governo são despesa, isso, não é? Um programa de intenções. E, portanto, esse plano de intenções tem que ser possível saber quanto é que isto custa. Quanto é que custa eliminar as portagens no país todo. Quanto custa esta questão do IRS? É uma falácia. Já vamos à questão do IRS. A questão do IRS. Já vamos a essa mas questão. Eu vou é a ronda a seguir. E é muito rápido. Porque é 0,5% no 8º escalão. E depois é 3% nos escalões mais baixos. E esses escalões mais baixos, há 3 milhões de agregados familiares que já não pagam IRS. 3 milhões, e que significa quase 5 milhões de pessoas que não pagam IRS. Era preferível pegar na proposta que existia, por exemplo, do Chega, do IVA dos bens essenciais. Era possível retomar o valor do IVA da restauração. Era possível pegar em 2 escalões apenas de IRS para simplificar tudo isto e, portanto, ter um determinado valor de 35 mil euros uma taxa, acima desse valor outra taxa. E os jovens, outra questão diferente. Portanto, não foi feito nada disto. E, portanto, nós não sabemos quanto é que isto tudo representa, mas nós entendemos votar contra a proposta de rejeição com uma condição, é que tem que existir um orçamento retificativo, porque o próprio Partido Social Democrata, votando contra, não acredita no orçamento que vai ter que gerir. Eduardo Teixeira, como é que o Chega avalia os anúncios feitos pelo Primeiro-Ministro no debate do programa de governo? É um bom ponto de partida? Quando nós temos, e deixe-me só falar também da carga fiscal, que é importante o tema, quando nós temos visto nos últimos anos em Portugal uma carga fiscal absolutamente excessiva e brutal. Os cidadãos vivem esmagados em impostos.
Para dar-lhe um exemplo, o ano de 23 fechou em 87,2% e todos os dados estatísticos conhecidos dos reguladores dizem que este ano será de 38%. O que é? Isso vai nos levar à discussão sobre o conceito da carga fiscal. Pois, estamos a falar do IRS, mas podemos falar de outros alívios. Há um ponto que foi ontem apresentado, a questão, por exemplo, do IMT, por causa da habitação, mas que só contempla os jovens até aos 35 anos, sabendo que os jovens cada vez saem mais tarde de casa dos pais e, portanto, criará uma situação, também discriminatória em relação aos jovens casais que possam casar aos 38 anos ou aos 39 anos e que não está aqui vertida. E, portanto, há uma excessiva carga fiscal que não passa só pelo IRS. Por isso é que eu há pouco falei do IVA dos bens essenciais, falei do IVA da restauração, falei do IVA da eletricidade. Há medidas que têm que ser absolutamente prioritárias. E este excedente que se fala, é bom lembrar que fala-se porque os portugueses pagaram de mais impostos. E os portugueses não podem continuar a pagar de mais impostos. E por isso é que o IRS... porque a inflação também ajudou, não é essa conta? Esta questão é insuficiente, porque estamos a falar não de peanuts, não é isso que estamos... não quero catalogar dessa forma, mas de muito pouco. Porque isso não vai... Todos os dados apontam para 38% de carga fiscal este ano. Uma subida de 0,8% da carga fiscal. Ou seja, no final do ano, veremos se vamos pagar mais que o último ano de governação socialista. E é isto que nos preocupa. E é por isso que é preciso esse orçamento retificativo para que se elimine gorduras do Estado. Para que os cidadãos, isso devolva esse dinheiro pago. E, portanto, a expectativa que nós temos era essa pergunta, não é? Da aprovação deste... não é da aprovação, da não remissão. É dos anúncios que foram feitos pelo Primeiro-Ministro. Dos anúncios que foram feitos. São as medidas que avançam já, não é? Pois, mas avançam, lá está, com um orçamento de Estado que o Partido Social Democrata rejeitou, que votou contra. E isso não é possível, nós vivermos nos próximos 8 meses, são 2/3 do ano, a viver, e 1/3 foi de eleições, e 2/3 com o orçamento de Estado aprovado pelo PS. absolutamente reajustado e aprovado só com os votos do Partido Socialista.